vídeo chocante registrou a agressão de um paciente em cadeira de rodas por seguranças do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira, vocês estão vendo as imagens aí. Olha que absurdo, né? Dá só uma olhada. Antes da gente continuar aqui o assunto, olha lá a condição do paciente. Ele não consegue ficar em pé, ele estava na cadeira de roda e olha, isso é uma covardia que não tem tamanho, né, gente? Dá uma olhada nisso, cara. Para falar bem a verdade para vocês, nós vamos conversar com uma especialista daqui a pouco, mas eu quero fazer um comentário que é o seguinte, essas cenas são chocantes, né? Esses dois seguranças aí são terceirizados, né? E existe no Brasil já uma lei, né, que regulamenta essas empresas, né, que prestam serviço como segurança. Porque a formação desses caras aí, eles estão aí, na verdade, esse segurança é para proteger a população. Esse cidadão que está sendo agredido era para ele estar sendo protegido. Eles estão aí para isso. Mas a formação dessa gente é tão bizarra, tão dentro de uma concepção de barbárie, sabe, de autoridade. E isso passa, infelizmente, por esse setor aí hospitalar, passa em shopping, segurança de tudo quanto é jeito aqui nesse país, eles acham que são de boate, de danceteria, de restaurante. Eles acham que são autoridade e que eles estão ali para manter a ordem. Eles estão, mesmo segurança de casa noturna, esses caras eles estão aí para proteger o consumidor. Não para fazer esse tipo de barbárie que está acontecendo aí no vídeo que vocês estão vendo. Isso é um horror. Eu espero que não só sejam punidos, mas que a gente coloque também uma discussão nesse país, para investigar essas empresas. Qual é a formação, se andam armados, se não andam, como é que essa gente é formada. Tem que ter um manual disso, uma normativa, não é possível. Porque isso que você está vendo aí acontece diariamente. Esse vídeo vazou, etc. Mas esse tipo de humilhação para cima de... Normalmente, em hospital público, as pessoas já estão lá, sabe, com dor, as pessoas estão lá, não estão lá para se divertir, estão ali, a maioria, que nem esse cidadão aí, ele não está conseguindo ficar em pé, ele estava numa cadeira de rodas. O cara já está lá todo, sabe, desgraçado, com dor, com problema. Aí é um hospital público, inclusive. Aí você imagina um segurança que deveria ter preparo para atender as pessoas, dá uma olhada nisso. É um horror, é triste a gente abrir o jornal com esse tipo de imagem, mas, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Bom, isso daí aconteceu na madrugada de quarta-feira, dia 21 agora, ontem, durante uma discussão na recepção lá no hospital. Nas imagens, o paciente que usava um colar cervical, dá só uma olhada nisso, aparece sendo empurrado e chutado por um dos seguranças, mesmo após cair no chão. Outro funcionário observou a cena sem intervir. Bom, a Prefeitura de São Bernardo informou que os seguranças envolvidos eram terceirizados, como eu falei aqui, e já foram demitidos. Não é só demitir, não. Esses caras eles têm que ser responsabilizados pelo crime bárbaro que eles cometeram. Em nota, o município, a cidade de São Bernardo, a prefeitura, repudiou os atos e afirmou que vai reforçar os treinamentos para colaboradores de segurança, visando evitar novos episódios. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não se pronunciou sobre investigações criminais. O paciente que aguardava atendimento aparecia agitado e conversava ao celular antes do confronto. As imagens mostram múltiplas tentativas dele de se levantar, interrompidas por novos empurrões e até um chute na região do quadril. Agressões físicas em ambientes de saúde geram debate, para além de qualquer coisa, sobre a humanização do atendimento
e a qualificação de profissionais terceirizados, sejam eles seguranças, enfermeiros, qualquer profissional que está num ambiente desse aí, ele precisa ter um preparo. Bom, nas redes sociais o vídeo viralizou, gerando revolta, obviamente, e exigências por justiça. Especialistas destacam a necessidade de protocolos rigorosos para proteger pacientes vulneráveis. 16 horas e 10 minutos para falar sobre esse assunto, sobre a perspectiva da lei. Eu convido a advogada especializada em direito médico da saúde, Kelly Demuth Sato. Bom, a Kelly já esteve com a gente aqui essa semana e eu tive que requisitar a Kelly de novo, que quando eu vi isso, eu falei, não, eu preciso falar com uma especialista ou um especialista para a nossa audiência, né, não ficar simplesmente olhando e falar, gente, né, o que a gente faz numa situação dessa? Boa tarde, Kelly, muitíssimo obrigado por nos atender. Eu queria primeiro te perguntar como é que você recebeu essas imagens, né? Boa tarde, Dom. Boa tarde, telespectadores da Rede TVT. Que semana, né? Quanta notícia polêmica e essa, além de polêmica, grave, né? Extremamente grave. Imagens lamentáveis, né? Imagens, na verdade, que trazem uma clara violação não só do direito à pessoa, né? Mas violação do direito do paciente, né? Que principalmente ali, pelo que a gente nota nas imagens, é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, né. Aparentemente, uma dificuldade na locomoção, ele está com um colar cervical também, e uma covardia tamanha dos seguranças, né, que mesmo vendo o paciente nessa situação, acabam agredindo ele de forma, agindo de forma criminosa, né. Isso não é só lamentável, mas é criminoso. É muito triste isso. Eu queria lhe perguntar, doutora, porque, infelizmente, no Brasil, e boa parte do mundo também, tem muito empresário que tem o órgão mais sensível, do corpo dessa gente, é o bolso, né? Portanto, eu acho que, para além da questão criminal, que essas pessoas que agrediram aí o paciente devem responder perante a lei, eu queria lhe perguntar se cabe uma ação por danos, né? Inclusive para a prefeitura, porque é sim responsabilidade da prefeitura, a partir do momento que ele contrata uma empresa terceirizada, né, é responsabilidade da prefeitura também os atos dessa empresa. Então, eu queria te perguntar se cabe, né, uma ação por danos morais ou algo parecido, qual é o caminho, né, para quem se sentir, porque existe vários tipos de violência, não só a violência física, né, existe a violência moral, psicológica, que essas pessoas naturalmente estão vulneráveis, né, do seu estado normal, porque estão, né, recorrendo a uma consulta médica ou mesmo um pronto atendimento, né, que me parece que é o caso desse ambiente. Então, para além das questões físicas, que é tão bárbaro quanto, mas tem as questões também morais e violência psicológica em cima. Eu mesmo já presenciei casos como esse, doutora. Eu queria saber se cabe, né, e qual é o caminho a percorrer pelo cidadão ou cidadã que não só sofrer a violência ou que observar alguém sofrendo esse tipo de Uhum. violência, tanto física como moral ou psicológica, doutora. Dom, você abriu a matéria, inclusive, falando que, infelizmente, a gente não vê isso só em atendimento de saúde, né, tá cada vez mais comum, tá cada vez mais, normal, né, entre aspas, né, ver esse tipo de situação acontecendo em mercado, em shopping, enfim. E isso é inaceitável, né, principalmente porque qualquer atendimento, principalmente aqui falando de um atendimento, em um hospital, em um serviço de urgência, emergência, ele tem que se pautar por uma ética, por respeito, né, ao direito humano, uma humanização nessa assistência, né, então isso é imprescindível. E aqui, quando você me pergunta, cabe uma ação? Não só cabe uma ação, como cabem várias questões aqui, né.
Eu atendo, infelizmente, pessoas que passam por esse tipo de situação, né, então é uma situação muito chata, muito sensível, né, e por vezes não só do paciente, também tem um lado do profissional, às vezes, que é agredido, infelizmente, o profissional médico, um profissional enfermeiro também. E aí, sobre isso, a gente sempre orienta. Existe um diretor técnico no hospital, né? Ele é responsável também por muitas das questões que acontecem dentro desse ambiente. Então, o primeiro passo é comunicar essa direção técnica, comunicar a ouvidoria desse hospital, porque ele tem que apurar todos esses fatos, né? Para garantir a segurança do paciente, daquela pessoa que foi agredida, que passou por essa situação péssima e também das pessoas em volta, né. Notificar a autoridade policial, porque isso é crime, tá. Toda agressão que, pode, né, configurar um crime, ela tem que ser registrada por meio de um boletim de ocorrência. Também tem que ser direcionado a esse paciente o atendimento médico, né, depois disso ele pode ter lesionado, talvez ele já procurou o serviço estando com algum problema de saúde, provavelmente, depois disso ficou ainda pior, né, além do abalo emocional que essa pessoa passou, ali a gente não sabe muito bem se é uma pessoa com deficiência ou se ele só estava com uma dificuldade na locomoção, mas, também prestar atenção que a pessoa com deficiência, ela tem um atendimento diferenciado, ela tem que ter um atendimento adequado. Eu vou agora em junho até dar uma palestra sobre direito dos pacientes, com deficiência, né, e isso é muito importante de se falar. Eles são, protegidos aí também pela Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei de 2015 que fala da pessoa com deficiência. Mas, além da esfera, cível, né, ali no caso de buscar uma indenização por danos materiais, morais, em relação a isso, também cabe uma ação aí na esfera tanto criminal quanto administrativa. Então isso tem que ser apurado, tem que ser responsabilizado, e a demissão por si só, ela, não soluciona a questão, né. Ela traz uma medida inicial, imediata, mas tudo isso tem que ser apurado, tudo isso tem que ser responsabilizado. Muito bem. Eu acho que você falou bem de alguns aspectos, eu queria colaborar, uma pequena colaboração aqui, porque quando você fala que, às vezes, o profissional da saúde também é desrespeitado e etc., e também tem lei para isso e etc. Agora, todos nós concordamos que deve existir uma normativa, né, porque é um ambiente, né, especial. Nós estamos falando, né, de um ambiente que as pessoas estão ali. Ora, a classe médica ou, né, os profissionais da saúde sobrecarregados, porque o atendimento, né, ele é sempre, né, o SUS apesar de ser um programa maravilhoso na sua concepção, agora a gente sabe que tem deficiências e etc. Então é natural você chegar no atendimento público e mesmo privado hoje em dia, né, de você chegar e ter muita gente. Então, assim, já é um ambiente tenso em que todos os profissionais, inclusive os seguranças ou fundamentalmente os seguranças, que são as pessoas que, no limite de uma confusão, são eles que devem intervir, né, que tenham um preparo. Como eu falei, o órgão mais sensível de alguns empresários, infelizmente, é o bolso. Então, o cara ele precisa sentir no bolso, né? Infelizmente, quando o caso era com um órgão público, quem paga a conta somos nós, porque se você ganhar a indenização, é o caixa da prefeitura, no caso, que vai pagar, né? Mas eu acho que a empresa precisa ser responsabilizada e, mais do que isso, a gente precisa colocar um alerta, e aí eu queria dividir isso com você, doutora Kelly, de que a sociedade também precisa entender que essas empresas têm que ter responsabilidade, inclusive na formação desses indivíduos. Está correto, doutora? Sim, está correto, Dom. Na verdade, esse caso ele só evidencia as, falhas graves, né, na capacitação de profissionais, na gestão de um ambiente hospitalar. Isso só prova que não basta ter equipamento, não basta ter estrutura física.
A gente precisa, investir, e as instituições e as empresas, enfim, precisam investir, precisam acabar investindo na formação de equipes preparadas, que consigam e se sintam de fato preparadas para atender, essas pessoas, seja em qualquer momento, em qualquer estado elas estejam, né? Elas precisam estar preparadas para atender de uma maneira ética, de uma maneira segura e acolhedora. É isso que a gente principalmente espera de pessoas como essas que estão no vídeo, né? Dos seguranças, né? A gente espera que eles façam a nossa segurança, né? E não o contrário, não que a gente se sinta ameaçado por uma pessoa assim, né? Então, além de medidas administrativas que devem ser tomadas, é fundamental que se tenha, que comece aí uma investigação tanto criminal quanto uma responsabilização adequada. E o que fica de lição disso aí é que, de fato, tem que investir pesado na formação de equipe, na gestão, né, preparada, numa gestão adequada para atender qualquer tipo de situação. Até porque, tanto o Ministério da Saúde quanto o Conselho Federal de Medicina, eles, têm diretrizes específicas sobre cada paciente, sobre o estado de cada paciente, né. A contenção física, a contenção química, ela não tem que ser usada em qualquer tipo de paciente, né. Ela realmente acontece de uma forma, de uma por uma exceção, né. A Sim. contenção física ou química de um paciente, ela tem que ser usada como um último recurso. E aí até sob indicação médica e com registro de tudo isso que aconteceu em prontuário, né, o que eu sempre falo para os meus clientes: "Não está no prontuário, não está no mundo". Então, por exemplo, o médico que recebe esse tipo de pessoa, esse tipo de paciente mais alterado, talvez, ou num estado, de um estado diferente do normal, né, atípico, né, ele tem que avaliar se aquela pessoa ela tem que ser contida e nunca, agredida, né, não existe agressão física, jamais é aceitável. Então aqui tem que ser respeitada, de fato a verificação daquela condição daquela pessoa, tem que ser respeitada a dignidade da pessoa humana, não se pode jamais sair por aí usando uma força desproporcional para conter um paciente, né. Claro, isso é a barbárie, né? Porque o que a gente imagina num ambiente tenso, às vezes de espera, as pessoas com dor, pode ocorrer inclusive um surto psicótico, pode ocorrer até um surto da pessoa e os seguranças, assim, não é nem o caso dessa pessoa, mas de repente o cara surtou, falou, o que que faz? Ela falou, vamos quebrar as pernas dele, vamos, né, bater, jogar no chão, arrastar, punir o cara. Bom, doutora, eu quero fazer aqui, ó, chegou um comentário da Noemi Alves. Lamentável o que está acontecendo em São Bernardo do Campo. Eu mesmo tomei um soco no braço por um funcionário do CAPS. Centro até agora, o CAPS. Até agora não tive resposta. Representei o boletim de ocorrência. A gente estava falando aqui, né, que isso, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Eu já presenciei esse tipo de caso, já me envolvi num caso desse também. Eu queria passar a nossa parcial, nós fizemos aqui, estamos promovendo uma enquete para a gente entender se a nossa audiência, né, já presenciou, já se sentiu ameaçado. 50%, 50%. Isso é um número que é assustador também, porque 50% da nossa audiência já se sentiu ameaçado por um servidor, né? E pode ser um médico, um atendente, ou mesmo um segurança. Bom, eu recomendo para Noemi, né, que comentou, né? Noemi, querida, procure os seus direitos, né, doutora? Você pode dar uma orientação para Noemi, por favor? Claro, Dom, na verdade, infelizmente é isso, né, às vezes a gente vai lá, dá andamento em toda a situação, faz uma reclamação na ouvidoria do hospital, fala com o profissional responsável do hospital, mas às vezes a gente não tem uma resposta. Muitas vezes a gente acaba até fazendo como a Noemi, que registra um boletim de ocorrência e também não tem retorno. Então, infelizmente, por vezes a gente, se de fato a gente quer resolver uma situação, se de fato a gente precisa punir por isso, né?
quer ver justiça nisso, às vezes só pela via judicial mesmo, né. Então procurar, um especialista, um apoio jurídico especializado nisso é importantíssimo, né, justamente para que situações como essa não ocorram, né, de novo e de novo e de novo, né. Porque isso tem sido cada vez mais comum e a impunidade abre brecha para isso, né. Então, quanto mais a gente vê que, deixa para lá, foi só uma situação, já me recuperei. Não, não é bem assim, né. Pode ser outra pessoa que vai passar por isso, e aí, às vezes, a gente até se sente: "Nossa, poxa, por que que não procurei meus direitos?". Às vezes, esse hospital, essa unidade de saúde, essa pessoa que cometeu esse ato, ela vai repensar 1 milhão de vezes antes de fazer algo assim de novo, né. Então, condutas criminosas devem ser punidas, né. Então, aqui fica o alerta e aqui fica a sugestão: procurar seus direitos, de fato, contar com um apoio jurídico especializado para rever essa situação. Muito bem. Doutora Kelly Sato, muitíssimo obrigado pela participação. Nós precisamos discutir essas questões, não só com a nossa audiência, mas o Brasil precisa discutir isso. Muitíssimo obrigado. Doutora, até a próxima. Boa tarde para você. Obrigada, Dom. Um abraço. Um abraço.